texto é Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23, e Deus assim nos diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Falemos mais uma vez com o nosso Deus. Pai, tua palavra foi cantada por nós, e a tua palavra foi lida por nós, e agora a tua palavra será exposta, será pregada. E na pregação, ó Deus, quando trabalhada pelo teu Espírito, esta pregação continua sendo o Senhor falando conosco. Assim, ó Pai, que isso aconteça nesta manhã conosco, que nós tenhamos o privilégio de ouvir Jesus Cristo falar conosco, que Ele fale aos nossos corações, que Ele mexa em nós, e que nós tenhamos o privilégio de ver Jesus Cristo de maneira mais clara, com os olhos da fé, e vendo-o, que nós passemos a amá-lo mais. Dá-nos esta bênção de amar mais Jesus nesta manhã, de aprender a amar de todo o coração mais o nosso Salvador. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é Jesus? Esse é o nosso objetivo desta manhã, é responder essa pergunta. É uma pergunta simples, aparentemente. Todo mundo tem alguma opinião, todo mundo tem algo a falar a respeito de quem é Jesus. Até os muçulmanos falam quem é Jesus, da perspectiva deles. Jesus foi um profeta importante que viveu há muitos anos atrás. Os espíritas falam a respeito de Jesus e dizem que pregam um mesmo evangelho que nós pregamos. Outros grupos que não são cristãos de fato, mas levam o nome de cristãos, como Testemunhas de Jeová, eles também têm uma acepção própria a respeito de Jesus, Jesus como sendo a primeira criatura de Deus, a criatura mais sublime e mais gloriosa de Deus. E assim, irmãos, ao redor do mundo, muitas pessoas têm opiniões a respeito de Jesus. Mas a questão que nós queremos saber é quem de fato, quem realmente é Jesus. Quem é o Jesus exposto na palavra de Deus? Nós temos esse objetivo, ou nós queremos fazer isso, responder essa pergunta, com 3 objetivos em mente. Queremos que ao final deste tempo, e lembrem-se que nós não temos escola dominical, então eu estou tranquilão aqui em matéria de tempo, ok? E nós temos almoço na igreja, então está tranquilo, tá bom? Primeira coisa, eu quero que você ame mais Jesus. Se você já o ama,
Eu espero que depois desse culto você o ame ainda mais, que o teu amor por Cristo se renove, que o teu carinho pelo Salvador se torne ainda mais intenso. Em segundo lugar, eu quero que você conheça Jesus pessoalmente. Se você ainda não o conhece, talvez você tenha opiniões a respeito de Jesus, mas você nunca teve o privilégio do encontro milagroso com Jesus. Porque é exatamente isso que acontece quando a verdadeira conversão acontece. A verdadeira conversão é um encontro existencial com o Salvador. Quando alguém se converte, de fato o que acontece é que essa pessoa se encontra com o Jesus ressurreto de maneira existencial. Nós temos um encontro verídico, de fato, com o Salvador. E terceiro, se você conhece Jesus, então você precisa aprender a falar de Jesus. 3 objetivos para hoje, e nós cumpriremos. Acho que o ar está puxando um pouquinho demais de energia, nós vamos cuidar disso, os irmãos não se preocupem. O fato é que nós faremos isso em 6 partes, irmãos. Primeiro, veremos que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Segundo, veremos que Jesus é o Filho do amor de Deus. Jesus é o Filho do amor de Deus. Terceiro, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quarto, Jesus é o primogênito da criação. Quinto, Jesus é a cabeça do corpo, da igreja. Sexto, Jesus é o primogênito de entre os mortos. Entenderemos cada uma dessas partes. A parte que nós gastaremos mais tempo é a respeito do fato de Jesus ser Deus. Eu gostaria que você pegasse uma caneta e usasse a sua caneta no transcorrer do culto. Aliás, alguns de vocês aprendem melhor com caneta na mão, e você precisa se conhecer. Se esse é o teu caso, aprenda a trazer caneta para a igreja e usar a sua caneta durante o sermão, porque esse é o objetivo, que você aprenda mais a respeito daquilo que é pregado a partir do púlpito. Em primeiro lugar, então, Jesus é Deus, e aqui nós veremos 18 textos bíblicos diferentes, confirmando essa verdade da divindade do nosso Salvador. Jesus é Deus. Primeiro Mateus 1:23, que nos diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. E aí Mateus nos ajuda a entender Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Immanuel, na verdade é conosco Deus. Vejam, esse é o nome de Jesus. Jesus, um dos seus nomes, um dos nomes que ele recebeu foi esse. Ele é Deus conosco. João 1, de 1 a 3, também nos ajuda ao nos dizer: no princípio era a palavra, ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, Jesus é Deus, sem ter o que pôr nem tirar. Jesus é Deus, tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Espírito. Jesus é totalmente Deus. João 1,18 nos diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Veja, essa é uma das expressões absurdas da Bíblia. É uma das expressões não ilógicas, mas supralógicas da palavra de Deus. Porque a Bíblia não tem nada ilógico, mas a Bíblia tem verdades que vão além da nossa capacidade lógica. A Bíblia tem verdades que explodem a nossa capacidade de apreender e de compreender. E essa é uma delas. Deus unigênito. Como assim? O único Deus nascido? É assim que é Jesus. Eternamente gerado pelo Pai. Assim ele é o Deus unigênito que nos revela o Pai. João 8, 58 e 59 nos dizem: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos,
Eu gostaria de conseguir colocar na mente de vocês o absurdo dessa declaração. Mas é impossível, porque nem na minha entra a completitude do absurdo disso que Jesus falou. Foi tão absurdo que quem ouviu pegou pedra para matá-lo. Porque ouvir um homem dizer isso é o absurdo dos absurdos. Por isso que algumas vezes na história, alguns disseram: você não pode ter uma opinião mediana sobre Jesus. Ou você tem que aceitar que ele é Deus encarnado, ou as outras opções são: ele era um louco ou alguém maligno. Não tem como ficar com: ele era um profeta bonzinho, ele foi um exemplo para as pessoas seguirem, ele foi uma boa pessoa que caminhou sobre a terra. Irmãos, ou ele é Deus, ou ele era louco. Ou ele é Deus, ou ele era maligno, ou ele era muito do mal. Porque alguém que não sendo Deus se apresenta como Deus, é alguém que tem maus objetivos. É alguém que quer fazer o mal, quer manipular. Antes que Abraão existisse, Abraão, que viveu lá em 1900 anos antes de Cristo, antes que Abraão existisse, ele nem diz eu existia, ele diz eu sou. Ele é Deus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, como dizem os credos da igreja. Lá em João 10,30 ele disse assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Pudera. Isso é necessário, porque senão nós temos dois deuses. E isso vai contra toda a declaração de fé mais básica do judaísmo e do cristianismo. Só existe um Deus. Não há dois deuses, não há três deuses. Não há Deus Pai, mais Deus Filho, mais Deus Espírito igual a três deuses. Não existe isso. Existe apenas um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não no sentido de que cada um deles compõe 33,33333% da divindade, mas no sentido de que cada pessoa é totalmente Deus, e as três pessoas juntas são apenas um Deus. Eu e o Pai somos um Deus, o Deus proclamado pelo Shema judaico: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Por causa disso, irmãos, é lógico que aquilo que Jesus disse faz todo sentido. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. A Deus ninguém jamais viu. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Na oração, Jesus disse na oração sacerdotal: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É por isso que ou ele é Deus ou ele é louco, entendeu? Ou ele é Deus ou ele é louco. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive contigo, antes que houvesse mundo. Antes do haja luz, meus irmãos, Jesus estava com o Pai, cheio de glória, majestade, poder, império, soberania. Jesus é Deus. No Natal nós celebramos o nascimento de Deus, a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. 100% Deus, agora entra na nossa natureza humana. João 20, 27 e 28 nos dizem assim: e logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. E Tomé responde com uma das declarações de fé mais lindas da Bíblia:
Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Tomé entendeu. Tomé entendeu como pouca gente tinha entendido até então. É fato que ele precisou de provas cabais, de provas palpáveis. E Jesus diz: você creu porque você viu, mas bem-aventurados são aqueles que creem do mesmo jeito sem ter visto. Você crê? Você crê de fato que Jesus é Deus? Aquele bebê que nasceu da Virgem Maria, você crê que ele é Deus? Mas não é só João que fala sobre a divindade do Verbo, evidentemente, a divindade de Cristo, de Jesus, evidentemente. Paulo também diz: deles são os patriarcas, falando dos judeus, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Ele está falando de Cristo. Cristo, sobre todos, Deus bendito para sempre. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o Senhor que nós professamos, amamos e servimos. Cristo, sobre todos, Deus bendito para sempre. O capítulo 2 de Colossenses, e daqui a pouco nós voltaremos para o 1, mas o capítulo 2 de Colossenses nos diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é um absurdo. Mais uma afirmação supralógica das Escrituras. Pode o material conter o infinito? Nele habita corporalmente, no homem, Deus Jesus Cristo, habita de maneira palpável, material, corporalmente, todo o tudo de Deus, toda a plenitude da divindade. Assim, Paulo nos exorta em uma das suas cartas: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, mesma atitude, mesma disposição de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Sendo Deus, ele abriu mão do status de Deus para se portar e ser tratado como um escravo. Tenham em vós a mesma disposição. Mais uma vez Paulo, falando a Timóteo: porquanto, ou porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Você está anotando? Você pegou a lista? Você marcou aí na sua Bíblia os textos da divindade de Jesus? Você pode precisar disso. Existem pessoas que batem na porta da sua casa e não creem que Jesus é Deus. Eles têm livrinhos bem publicados, bem escritos, bem impressos, mas eles não acreditam que Jesus é Deus. Não são irmãos, como os irmãos batistas, como os irmãos assembleianos, como os irmãos de tantas outras denominações que nós amamos. Mas estes não são irmãos, porque eles não afirmam que Jesus é Deus. Você está com os textos aí, para você apresentar a eles, numa Bíblia bem traduzida e não naquela que eles mesmos traduziram de maneira errada. Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Presta atenção. Aliás, vamos ler juntos, por favor. Leiamos juntos, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação, vocês acharam aí? Tito 2,13. Está tão apagadinho assim que não está dando para ler. Tito 2,13. Leiamos juntos. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Percebeu que ele não está falando do grande Deus e de outra pessoa, o Salvador Jesus Cristo, mas que ele está falando da mesma pessoa, que é chamada de o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é Jesus, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Lá em Hebreus, nós lemos mais um pouco sobre a divindade de Cristo, onde lemos: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais Deus falou pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, presta atenção, o Filho que é o resplendor da glória de Deus. Quando você acende uma lâmpada, aquilo que a lâmpada emite é o resplendor. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que o deles. Outra hora o autor de Hebreus, diz, citando o Antigo Testamento: o teu trono, ó Deus. É lindo como o autor de Hebreus diz que esse texto está falando de Jesus. O teu trono, ó Deus. O pai fala assim com o filho. Imagina o pai falar assim com o filho. Quem é o Deus do pai? O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do seu reino. O apóstolo Pedro também confessava a divindade de Jesus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na presença do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é de Deus Pai e do Salvador Jesus Cristo aqui. Aqui é do Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 de João 5, 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este, o último citado, o Filho Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus. Você se relaciona com Jesus dessa maneira? Habituados a um catolicismo, irmãos, muitas vezes nós nos lembramos de Jesus mais como aquele que está preso ao crucifixo, o servo sofredor, o ser humano aparentemente incapaz de defender a si mesmo, tanto que ele precisa da sua mãe em todo o tempo. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. É assim que você tem se relacionado com Jesus. E por fim, neste primeiro ponto, os outros serão mais curtos, tá bom? Mas por fim, neste primeiro ponto, Jesus mesmo nos diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que é maravilhoso é que nos primeiros capítulos de Apocalipse é o Pai quem se apresenta dessa maneira, como o Alfa e o Ômega. E no último capítulo, Jesus se apresenta da mesma maneira que o Pai fala sobre si. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas o nosso foco principal hoje é Colossenses. Então agora deixe a sua Bíblia aberta em Colossenses, por favor.
e nós passearemos um pouquinho mais rapidamente pelos versículos de Colossenses 1, 13 a 23. Segunda lição, se a primeira lição que nós aprendemos hoje nesta manhã é que Jesus é Deus, a segunda lição que está clara em Colossenses é que Jesus é o Filho do amor de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Vários dos textos que nós lemos até aqui já apontaram para essa realidade. Mas Colossenses faz isso desta maneira: Ele nos libertou do poder das trevas. Ele é o Pai, aqui nesse texto. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa tradução é uma tradução legal, mas literalmente o texto diz para o texto do Filho, para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor. Cristo, eternamente gerado pelo Pai. Ele é o Filho do amor do Pai. Mas pastor, como ele pode ser eternamente gerado? Se eu soubesse, eu te explicaria. Mas é isso que a palavra afirma. E a palavra não mente. Então Cristo é eternamente gerado pelo Pai. Ele é o Filho eterno de Deus, sem princípio e sem fim, coeterno, tão Deus quanto o Pai. Ele é o Filho do amor de Deus. E eu e você, à luz desse texto, temos o privilégio de sermos transportados para essa dimensão, a dimensão do reino do Filho do amor. Meus irmãos, nós deveríamos ser pessoas tão amorosas. O amor deveria ser uma marca tão escandalosa em nós, tão evidente a todos os olhos, porque é isso que aconteceu conosco. Nós fomos transportados para essa nova realidade, essa dimensão espiritual, onde existe amor. Onde o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado, o Espírito é a manifestação do amor de ambos, e nós passamos a fazer parte dessa comunidade de amor, o reino do Filho do amor. É claro que esse texto também ensina que Jesus é rei, mas a gente já viu isso a semana passada, no culto da noite, então não preciso super enfatizar esta realidade. É no Filho do amor de Deus, que nós temos redenção e remissão de pecados. Você já se apropriou dessa bênção que o Filho tem para você? Redenção e remissão de pecados. O quitamento da sua dívida diante de Deus. O rasgar da sua conta diante de Deus. Nós lemos 68 versículos, dos quais mais de 40 falavam sobre as consequências do pecado na vida. Tem desde loucura até doença. Tem desde sofrimento terrível até maldade absurda, egoísmo inominável. Enquanto você não processar os seus pecados em Cristo, você é sujeito a todas aquelas maldições da parte de Deus. Mas em Cristo nós temos a quitação das nossas dívidas. Nele nós temos remissão dos nossos pecados. Terceiro, Jesus é a imagem do Deus invisível. A palavra grega traduzida aí como imagem é a palavra eikon. Eikon. De onde vem a nossa palavra? Ícone. Ícone. Ele é a representação visual do Deus que é não visual. Deus é invisível. João nos fala isso, ninguém jamais viu a Deus. Deus de fato, não as teofanias, não as aparições que Deus fez de si mesmo. Quando Deus, por exemplo, se mostrava sentado num sublime trono e alguém do Antigo Testamento tinha o privilégio de ver. Ou quando Deus passou pela frente de Moisés com toda a sua bondade e Moisés pôde contemplar as costas da bondade de Deus. Deus se revelou ao longo da história e Ele se mostrou para algumas pessoas de maneira muito diminuta. Mas o Filho é a imagem de Deus.
Vocês se lembram que Deus proibiu que se fizesse imagem dele. Deus disse: não farás para ti imagem de escultura. Não tentem fazer alguma coisa que seja uma representação visual de mim. Não façam, não me adorem por meio de imagens. Aliás, não adorem nada por meio de imagens. Um dos motivos pelos quais Deus proibiu o fazer imagens é que o Filho seria a imagem perfeita do Pai. O próprio Deus providenciou uma imagem de si para nós adorarmos a imagem de Deus, que é tão Deus quanto o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Em quarto lugar, o texto nos diz que Jesus é o primogênito da criação. E aqui existe um problema teológico, porque seria possível compreender esse texto dizendo: dentre tudo que foi criado, Jesus é a primeira coisa criada, então ele é o primogênito debaixo da criação. A criação está aqui e ele está aqui como o primeiro ser, o ser mais glorioso criado por Deus. Mas absolutamente não é isso que o texto está falando. Diante de todos os textos vistos no primeiro ponto, que mostram que Jesus é Deus, é absolutamente impossível nós chegarmos à conclusão que é nesse sentido que o texto está usando a palavra primogênito. Então eu te peço para abrir um texto na sua Bíblia. Salmo 89, 27, por favor. Abra o Salmo 89, versículo 27. Nesse salmo, Etã, o Ezraíta, fala para nós um pouco do que Deus falou para Davi. E no meio daquilo que Deus falou para Davi, lá no versículo 27 nós lemos: por isso... Bem, eu vou ler um pouquinho antes. Versículo 19 diz: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do meu povo exaltei um escolhido, encontrei Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi. 26, ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Olha a resposta de Deus: por isso farei dele o meu primogênito. E aí veio uma vírgula e um aposto. Você sabe por que você estudou português na escola? Para aprender a ler a Bíblia. Quando você tem uma vírgula e uma construção sem verbo, você tem uma explicação daquilo que está antes da vírgula. Isso se chama aposto. E é o que a gente tem aqui. Como que ele define então a palavra primogênito nesse texto? Por isso farei dele o meu primogênito, vírgula, o mais elevado dos reis da terra. A palavra primogênito, portanto, não significa necessariamente o primeiro nascido, mas somente o primeiro, o mais glorioso, o mais impressionante dentre outros. É nesse sentido, irmãos, que o nosso texto está apresentando Jesus como o primogênito da criação, o primogênito de toda a criação. Jesus não foi a primeira criatura de Deus, mas Jesus é aquele que governa a criação. Jesus é o Senhor da criação. Jesus é o Rei sobre a criação. E então vem um pois no versículo 16 que vai explicar como assim Jesus é o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele foi o meio que Deus criou, através do qual, por meio do qual Deus criou todas as coisas. Num certo sentido, irmãos, quando o Pai dizia: haja luz, quem ia agir, quem entrava em ação nesse momento para tornar a luz uma realidade, era Jesus. Ele é a palavra falada de Deus. Ele é aquele que torna possível a criação do Pai.
Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades, anjos, demônios e todas as demais coisas que existem, átomos minúsculos e o universo no qual os limites o homem não consegue chegar. Tudo foi criado em Cristo e por meio de Cristo. É assim que você se relaciona com Cristo? É esse o tamanho do Cristo que você celebra no Natal? O Cristo que é o primogênito, o primeiro, o rei de toda a criação. O Cristo que é o meio em quem todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa certamente você não vive no dia a dia. Porque certamente tem muitas coisas no seu dia a dia, assim como no meu dia a dia, que eu acho que são minhas. Até quando tem trânsito eu fico bravo, achando que a rua foi feita para mim. O que esses outros carros estão atrapalhando na minha rua? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as árvores existem para Cristo, as flores existem para Cristo, os insetos existem para Cristo, as flores mais lindas existem para Cristo. Aquele passarinho lindo, coloridíssimo, que nasce no meio da selva e nenhum ser humano jamais viu, ele teve a sua razão de ser porque ele existiu para Cristo. Todas as florestas, todo o universo sideral, todas as galáxias, todas as estrelas existem para Cristo. Tudo existe por meio dele e para ele. Ele é dono, porque foi feito por ele, para ele. E ele se alegra na sua criação. Ele é antes de todas as coisas. E é nele que tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Você está entendendo o tamanho dessa declaração? Tudo que existe só continua existindo porque extrai de Cristo a sua existência. Nada existe à parte de Cristo, alijado, fora de Cristo. Nele tudo tem a sua existência. E evidentemente a sua razão de ser também. É para Ele, é por Ele, é por causa dEle. E é nele que tudo existe. Penúltima lição. Jesus Cristo é a cabeça do corpo. Mais um aposto. Vírgula. Da igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A Nova Almeida atualizada, ela sabe que a gente tem dificuldade com aposto, então ela traduziu de maneira mais fácil para a gente, né? Que é a igreja, viu? Mas originalmente isso é só um aposto. Ele é a cabeça do corpo, vírgula, a igreja. No meio de tudo isso, irmãos, Jesus sendo Deus, Jesus sendo o primogênito da criação, Jesus sendo o primeiro dentre os mortos, Jesus sendo aquele por quem tudo existe, para quem todas as coisas existem, no meio de tudo isso, nós, igreja, temos o privilégio de tê-lo como nosso cabeça. No meio de tudo isso, em toda essa sua glória maravilhosa, Jesus resolveu se tornar um conosco. Ele resolveu juntar um monte de gente estranha, esquisita, cheia de pecado. Gente que absolutamente não merece. E Deus sabe o quanto nós não merecemos. Mas no meio de tudo isso, Deus juntou esse exército esquisito de derrotados. E Ele transformou esse exército na igreja. E Ele falou, é minha. É a minha noiva, é a minha amada. Esse povo é o povo com quem eu vou me unir por toda a eternidade.
esse é o meu reino, essa é a minha família. E Ele nos fez corpo, do qual Ele é a cabeça. Você entende o tamanho do privilégio de ser igreja? Quisera eu espiritualmente conseguir abrir os tampos das cabeças e enfiar essa verdade lá dentro. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Porque Ele tem poder para fazer isso. Por último, queridos, Jesus é o primogênito dentre os mortos. Não o primeiro nascido dentre os mortos, mas o primeiro, o principal, o governante, o rei dentre os mortos. Você sabe que a morte sempre foi um problema, não é? Eu de vez em quando leio alguma coisa sobre arqueologia, então o Google já sabe disso e ele sempre me manda notícias de arqueologia. E é interessante como na arqueologia o tempo todo fala-se do Egito e das mortes dos egípcios, dos sarcófagos que eram feitos para os faraós e para outras pessoas importantes, porque eles acreditavam que essa era a maneira de preservar a vida para o pós-morte, para a vida que viria depois da morte. Então eles enterravam pessoas ou colocavam em uma sepultura muito bem feita, com todos os seus bens, com toda a sua riqueza, com um pouco de comida, a fim de que a pessoa chegasse do outro lado com os seus bens e pudesse entrar no mundo dos mortos e viver aquela nova realidade do mundo dos mortos. Lê do engano. Jesus é o primeiro, o primogênito. Não o primeiro que morreu e voltou à vida, mas o primeiro que morreu e venceu de fato a morte, para nunca mais morrer de novo. O primeiro que passou pelo portal da morte e saiu do outro lado vivo, com uma nova versão de vida. Uma versão que a gente nem entende direito. Os discípulos às vezes o reconheciam, outras vezes não o reconheciam. Às vezes ele entrava numa sala fechada sem que as portas fossem abertas e ele de repente estava ali no meio deles. Maria não o reconheceu assim que bateu os olhos nele pela primeira vez. É o Senhor mesmo. Ele foi o primeiro que recebeu vida eterna depois da morte. E nisso ele é as primícias, o primogênito dentre os mortos. O texto explica isso da seguinte forma: ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e isso aconteceu para que ele tenha primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Vem cá, a plenitude de Deus já não residia em Jesus Cristo antes? O Verbo já não tinha toda a plenitude de Deus? Vocês podem dizer que sim. O Verbo já não tinha toda a plenitude de Deus? Muito bem, irmãos, sim. A segunda pessoa da Trindade era totalmente Deus. Ele já tinha toda a plenitude de Deus. Qual é a novidade então? A novidade é que ele vai fazer isso agora como ser humano. A novidade é que ele faz isso agora como seu representante. A novidade é que ele agora inverte a maldição de Adão. Aquilo que Adão perdeu, aquela honra, aquela nobreza humana, aquela imagem perfeita de Deus que Adão perdeu e esfacelou, Jesus Cristo recuperou e compartilha conosco. E ele ressuscitou dos mortos para fazer exatamente isso. Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse por meio dele consigo todas as coisas. Perceba que a reconciliação, a salvação apresentada nesse texto, vai muito além da salvação de seres humanos. A salvação que Deus tem guardada para nós é a salvação de animais, é
é a salvação das árvores, é a salvação do cosmos, é a salvação das nações enquanto nações, é a salvação de toda a ordem criada. Um dia, meus irmãos, esse mundo vai funcionar. Porque ele vai funcionar do jeito que ele foi feito, do jeito que ele foi criado para funcionar, em Cristo Jesus. O que nós vimos então? Nós vimos 6 verdades sobre Cristo. Número 1, Jesus é Deus. Número 2, ele é o Filho do amor de Deus. Número 3, ele é a imagem do Deus invisível. 4, Jesus é o primogênito da criação, ele é o primeiro da criação. 5, Jesus é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja. E 6, Jesus é o primogênito de entre os mortos. O que é um absurdo dos absurdos, sendo que ele é Deus. Ele morreu para nos salvar. Qual é a aplicação então que o próprio apóstolo Paulo faz a partir dessas verdades? Veja que o próprio apóstolo Paulo aplica essas coisas. Ele falou Cristo, 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 e agora ele tem um e vocês? Diante de tudo isso, e agora? Qual é a sua parte? E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Se você é crente, você já teve um antes. Você já teve um momento no qual você praticava obras más, no qual você era mau, no qual você praticava coisas ruins. E você era inimigo, você era estranho às promessas de Deus, você não queria saber de Deus. De fato, não. Talvez no discurso sim, mas de fato, na realidade, na prática, não. Mas agora, porém, ele reconciliou você por meio do corpo da carne dele, mediante a morte dele. Deus morreu para reconciliar você com Deus. O Deus Salvador, Senhor e Rei Jesus Cristo morreu para reconciliar você. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele. Presta atenção, irmãos. Como é que Jesus quer te apresentar para ele mesmo? Tudo isso que Jesus fez foi para fazer o que com você? Para te apresentar diante dele, para que um dia você entre na presença de Cristo. Como? Santo, inculpável e irrepreensível. Tem 2 maneiras que isso acontece. Número 1, pela justificação. Ao derramar sobre nós a justiça dele, Deus nos olha desse jeito aqui. Número 2, pela santificação. Ao nos unir ao Salvador, ao nos fazer um com Cristo, a beleza, a virtude, a santidade, a pureza, a incorruptibilidade de Cristo vão sendo transferidas para nós, de glória em glória. E nós vamos de fato nos tornando cada vez mais santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas notem que existe um se, existe uma condição. Versículo 23 diz: se é que vocês permanecem na fé. Você está na fé, meu irmão? Você está fundamentado, calcado, você lançou estacas firmes na fé e não tem se abalado, não tem se deixado levar para cá e para lá. Se é que você permanece na fé, alicerçado e firme, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Quem é Cristo para você? Você tem um relacionamento verdadeiro com Cristo? Durante a semana, você fala para Cristo que você o ama? Você solta de vez em quando um: Senhor, eu te amo. Porque se você não solta, tem algo muito errado com você. Se você não conversa com Jesus durante a semana, se você não vive Jesus, não respira Jesus, não declara o seu amor a Jesus, não
não vive juntinho com Jesus, tem alguma coisa muito errada com você. Porque esse Jesus que é Deus, esse Jesus que é tudo isso que nós vimos, ele se fez o nosso Jesus. Ele não é só Deus, ele é o meu Jesus. Ele é o amado da minha alma. Ele é aquele que morreu por mim. Ele fez essa obra não só pela igreja, mas por mim. Por eu que não valho nada. Com todas as minhas dificuldades, problemas, Jesus morreu por mim. Como não amá-lo? Como não viver para esse Jesus? Como não fazer sacrifícios por Jesus? Como não falar de Jesus? Se esse Jesus não é tudo para você, então ele ainda precisa se revelar para você de maneira mais clara. E a minha oração é que ele tenha feito isso nessa manhã. Nós vamos orar e vamos cantar de novo Colossenses 1. Pai, nós amamos o Senhor. E amamos o Senhor porque te conhecemos por meio do Filho. Te conhecemos por meio daquele que é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus. Senhor, há coisas que nós seres humanos não conseguimos fazer. Nós não temos acesso ao coração uns dos outros. De fato, não conseguimos, Pai, entrar num coração e mudar um coração. Mas o Teu Espírito pode fazer isso. Mesmo usando instrumentos falhos e imperfeitos, o Teu Espírito pode pegar a verdade da Tua palavra e arrombar corações empedernidos, arrombar corações frígidos, transformar almas frias em pessoas que passem a amar intensamente o Salvador. Pai, que neste Natal, Cristo nasça em corações que ainda não o têm, de fato. E que neste Natal, o nosso amor pelo Salvador seja renovado para a glória do Teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém.